Os 5 maiores guerreiros da história, lendas que moldaram o mundo. Desde os primórdios da humanidade, a história foi escrita por aqueles que ousaram lutar, liderar e sacrificar tudo por suas crenças, terras e povos. Homens e mulheres que, diante do perigo, escolheram a coragem ao invés do medo. Que, em campos de batalha, banhados em sangue e aço, definiram o destino de nações. Hoje, vamos mergulhar nas vidas de 5 desses guerreiros. 5 lendas, cujas façanhas ecoam através dos tempos, inspirando admiração e temor. Vamos explorar suas histórias, não apenas como relatos de batalhas e conquistas, mas como janelas para a alma humana em momentos de conflito extremo. Prepare-se para uma jornada épica. Uma jornada através de campos de batalha ancestrais, onde a linha entre a vida e a morte era tênue e a coragem era a única armadura contra a adversidade. Em uma era de gelo e ferro, surge a saga de Eric, o Vermelho. Banido de sua terra natal, acusado de um crime que dividia opiniões, ele se viu diante de um desafio colossal: a sobrevivência em um mundo hostil e desconhecido. Com a fúria de um lobo solitário, ele reuniu aqueles que lhe eram leais e partiu em direção ao oeste, navegando por mares indomáveis, desafiando os limites do mundo conhecido. A lenda diz que, enquanto outros viam apenas névoas e tempestades, Eric enxergava uma promessa, uma terra de beleza selvagem, pronta para ser conquistada. E assim, ele desembarcou nas costas gélidas da Groenlândia. Ali, onde a natureza testava a força do homem a cada instante, ele fundou o primeiro assentamento nórdico, um farol de civilização em meio à vastidão glacial. Eric não apenas sobreviveu ao frio implacável e à solidão, mas prosperou, construindo uma nova sociedade e expandindo os horizontes do mundo conhecido. Sua coragem, sua determinação inabalável em face do perigo, ecoaram por gerações, inspirando incontáveis outros a se aventurarem no desconhecido. Eric, o Vermelho, personificava o espírito viking destemido, indomável, forjado nas provações do gelo e do mar. Ele nos ensina que a verdadeira força não reside apenas na força física, mas na força de vontade, na capacidade de superar obstáculos e transformar desafios em oportunidades. No coração do Japão feudal, onde a arte da guerra era elevada a um nível espiritual, surge a figura lendária de Miyamoto Musashi, um samurai que transcendeu os limites da esgrima, tornando-se um mestre estrategista, um artista da lâmina, um filósofo da vida e da morte. Desde tenra idade, Musashi demonstrou uma aptidão inata para o combate. Sua primeira vitória em um duelo, aos 13 anos de idade, marcou o início de uma jornada extraordinária, pavimentada por desafios e triunfos. Enquanto outros guerreiros se contentavam em seguir os ensinamentos tradicionais, Musashi buscava a perfeição através da inovação, questionando dogmas e moldando seu próprio estilo de luta. Sua busca por maestria o levou por um caminho solitário, percorrendo o Japão feudal em busca de adversários dignos. Em cada duelo, em cada embate, Musashi aprimorava suas habilidades, desvendando os segredos da espada e da mente. Disse que ele jamais foi derrotado, acumulando mais de 60 vitórias em combates mortais. Mas a genialidade de Musashi ia além da destreza física. Ele compreendia que a verdadeira maestria residia na harmonia entre corpo, mente e espírito. Em seus escritos, como o lendário O Livro dos 5 Anéis, ele compartilhou seus conhecimentos, legando ao mundo um tratado atemporal sobre estratégia, filosofia e a arte de viver. Em meio à brutalidade da Guerra dos 100 Anos, surge a figura etérea de Joana d'Arc, uma jovem camponesa tocada pelo destino. Em uma época dominada por homens, onde a guerra era um jogo de poder jogado por reis e príncipes, Joana ousou desafiar as convenções,
erguendo-se como um farol de esperança em tempos de trevas. Dotada de uma fé inabalável e guiada por visões divinas, Joana acreditava ter sido escolhida por Deus para liderar a França à vitória. Aos 17 anos, ela abandonou a simplicidade da vida campestre e partiu em uma jornada improvável, determinada a cumprir sua missão sagrada. Ignorando o ceticismo e o desprezo daqueles que duvidavam de sua determinação, Joana conquistou a confiança do Delfim Carlos, convencendo-o de sua legitimidade. Vestida com armadura e empunhando um estandarte sagrado, ela liderou as tropas francesas em uma série de vitórias improváveis, mudando o curso da guerra e galvanizando o moral de uma nação à beira do colapso. Sua coragem inabalável em campo de batalha, sua determinação em desafiar as normas sociais e sua fé inabalável inspiraram os soldados franceses, que a seguiam com devoção fanática. Joana, a donzela de Orleans, como ficou conhecida, tornou-se um símbolo da resistência francesa, uma guerreira santa que personificava a esperança de um povo oprimido. No entanto, sua ascensão meteórica foi tragicamente interrompida. Traída por aqueles em quem confiava, Joana foi capturada e entregue aos ingleses. Das estepes da Mongólia, surge a figura imponente de Gengis Khan, o conquistador que uniu tribos nômades sob sua bandeira e forjou um império que se estendia do Mar do Japão às portas da Europa. Gengis Khan, nascido Temujin, era um líder visionário e estrategista brilhante, que reescreveu as regras da guerra e moldou o destino de nações. Órfão em tenra idade, enfrentou traições e derrotas, mas a adversidade fortaleceu sua determinação. Com astúcia e uma vontade de ferro, uniu as tribos mongóis, criando uma força militar coesa e disciplinada. Seus guerreiros, montados em cavalos velozes, varreram o continente, conquistando terras e esmagando exércitos. Gengis Khan era um mestre da guerra psicológica, semeando o terror nos corações de seus oponentes. Suas táticas inovadoras permitiam que seus exércitos superassem adversários maiores. Mas ele não era apenas um conquistador sanguinário. Era um administrador astuto e legislador, que implementou o Código de Leis Iassa, promovendo tolerância religiosa e comércio. Sob seu reinado, o Império Mongol se tornou um centro de intercâmbio cultural, conectando o Oriente ao Ocidente. A figura de Gengis Khan permanece envolta em controvérsia. Sob o céu do Império Romano, surge Espartaco, o gladiador que ousou desafiar Roma. Nascido na Trácia, Espartaco foi vendido como escravo. Condenado à brutalidade das arenas, ele se tornou um gladiador. Mas Espartaco não era um escravo comum. Dentro dele, um espírito indomável se recusava a se curvar. Em 73 a.C., ele liderou uma revolta na escola de gladiadores de Capua. Armado com armas improvisadas, Espartaco desafiou Roma. De gladiador a general, ele infligiu derrotas às legiões romanas. Sua rebelião ecoou por todo o império, inspirando outros escravos. Espartaco representava a esperança de um futuro onde a liberdade fosse um direito universal. Esses 5 guerreiros, cada um à sua maneira, deixaram uma marca indelével na história. Seja com espadas, estratégias ou pura força de vontade, eles nos mostram que o verdadeiro poder vai além da força física. Está na coragem de lutar pelo que acreditamos. Eric, o Vermelho, nos ensinou que a perseverança e a adaptação podem transformar o exílio em triunfo. Miyamoto Musashi nos mostrou a importância da disciplina, estratégia e busca pela perfeição. Joana d'Arc, com sua fé inabalável, nos inspirou a lutar por nossos ideais, mesmo quando tudo parece perdido. Gengis Khan, o conquistador, nos lembrou do poder da visão, união e ambição. E Espartaco, o gladiador, nos mostrou que a chama da liberdade nunca se apaga, mesmo nos momentos mais sombrios. Quem será o próximo grande guerreiro da nossa era? A história
ainda está sendo escrita. Que tipo de coragem será necessária para enfrentar os desafios do futuro? Que batalhas, literais ou metafóricas, exigirão nossa força, nossa inteligência e nossa compaixão?